Final de ano é hora de olhar para o que fizemos de bom e de ruim. Mas em matéria de meio ambiente, esse exercício é doloroso. Os números do desmatamento no país traduzem em gráficos aquilo que as imagens captadas por satélites e mesmo a olho nu insistiram em mostrar durante 4 anos. Uma tragédia ambiental a que os brasileiros e o mundo assistiram, como se fosse um filme de terror. O pior de tudo é que as últimas cenas ainda estão sendo gravadas. O novo presidente terá pela frente o desafio de recuperar a imagem do Brasil, em primeiro lugar, para os brasileiros, e depois, para os habitantes de um planeta que esperam poder olhar para a Amazônia e enxergar ali uma floresta. O governo Bolsonaro não inventou o desmatamento. Ele já existia em números preocupantes antes do atual presidente chegar ao poder em 2019. Mas de lá para cá, a situação piorou, e muito. O resumo da política ambiental, ou da falta dela, veio na frase do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ainda em 2020. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E a parceria estabelecida com o crime ambiental foi fruto de um projeto. Não à toa a gente tem um ex-ministro do Meio Ambiente que precisou sair correndo do cargo para não ser preso, porque, segundo a Polícia Federal, estava envolvido em 9 crimes ambientais. E assim, a boiada foi passando. Em 2018, o desmatamento na Amazônia era de 7.500 quilômetros quadrados. Em 4 anos, esse número se expandiu para 11.500, um salto de quase 60%. Desde 1988, quando começaram as medições por satélite, é a maior alta percentual durante um mandato presidencial. Parte da explicação para essa devastação está no enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, como o IBAMA, o ICMBio e a própria Polícia Federal. Em 2019 e início do governo Bolsonaro, o orçamento destinado ao meio ambiente era de 5 bilhões de reais. Nos 2 anos seguintes, os cortes de verbas já chegavam a 40%. A gente tinha uma situação que era mais ou menos o seguinte: você cortava a verba para que o órgão não funcionasse. Caso o órgão funcionasse e ele fosse a campo aplicar a lei, tinha uma situação de perseguição aos fiscais que ousavam cumprir a legislação brasileira. Caso essa multa conseguisse ser aplicada mesmo assim, o governo criou uma outra situação que era uma burocracia onde a multa não era cobrada. As violações se agravaram até atingir quem tentava proteger a floresta. Em junho, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Don Phillips estavam na terra indígena Vale do Javari, no oeste do estado do Amazonas, quando foram mortos por pistoleiros. O crime ganhou as manchetes internacionais, mas o presidente Bolsonaro, ainda na fase de investigação, classificou o trabalho deles como uma aventura. Foram com aventura, a gente lamenta pelo pior. Uma das cenas decorrentes desse descaso foi a fila de balsas e dragas que exploravam ouro no leito do Rio Madeira, em Rondônia. Eram tantas que até pareciam uma cidade flutuante. E as notícias ruins não param por aí. Com a perspectiva da derrota nas eleições, que acabou se confirmando, os infratores se apressaram em tacar fogo na floresta. O sistema de alertas do INPE, conhecido como DETER, mostrou que houve um aumento de mais de 80% da área desmatada em agosto deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O Pará concentra o maior número de focos de incêndios, seguido pelos estados do Amazonas e do Mato Grosso. Em 22 de agosto, os satélites registraram o pior dia de queimadas em 15 anos. No intervalo de 24 horas, a Amazônia teve mais de 3.300 focos de incêndio. Com tantas notícias ruins, já era previsível que Bolsonaro preferisse não ir à COP27, a Conferência do Clima no Egito que aconteceu em novembro. No lugar de Bolsonaro, foi o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que viajou para o Egito. Prometeu rigor no combate ao desmatamento e a criação de um Ministério dos Povos Originários. Vamos criar o Ministério dos Povos Originários para que os próprios indígenas apresentem ao governo propostas de políticas que garantam a eles sobrevivência digna, segurança, paz e sustentabilidade.
Eu acho que o presidente Lula já provou no passado, durante seu governo, o desmatamento da Amazônia decresceu cerca de 70% e, ao mesmo tempo, o PIB do Brasil subiu. Mas o que cresceu mesmo em 2022 foi o crime ambiental. Essas imagens, publicadas em redes sociais, teriam sido gravadas em terra indígena Yanomami e mostram uma intensa atividade de homens, tratores e helicópteros decolando e pousando em áreas de garimpo. Apesar de ter sido demarcada em 1992, o território Yanomami está ameaçado por mais de 20 mil garimpeiros. Nossos peixes morreram, nossas comunidades estão passando fome, porque as caças foi expandidas, ficaram longe, não tem como nós se alimentar mais. Tanto castigo, nossas florestas e biomas bem que merecem dormir longe do fogo e acordar apenas com o barulho dos bichos.